Vamos lá, pessoal. Segunda parte da aula. Se você está gostando, se você está curtindo, deixa aí o seu joinha, compartilhe a primeira aula, também essa segunda, com aquela pessoa que você quer ajudar, aquela empresa, enfim, para que não tome mais, não faça escolhas erradas e não rasgue dinheiro. Eu vou dar uma visão geral aqui, dar continuidade do que foi essa primeira aula e a gente já retoma o assunto. Vamos lá. Primeiro eu falei para vocês sobre as perguntas que vocês encontrariam as respostas aqui. Estou entregando cada uma delas. Em relação a consórcio, se é investimento, qual a diferença com financiamento, vantagem, desvantagens, qual o melhor consórcio de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Tudo isso você vai ver nas simulações. Por que o consórcio é seguro de vida, desejos e motivações para comprar um carro. E assim a gente foi avançando nas diferenças entre vantagens e vantagens de consórcios e financiamento. E eu estava explicando para vocês aqui as armadilhas e aquele segredinho que poucos contam a respeito do lance, que algumas administradoras consideram o percentual, o valor aplicável sobre o saldo devedor, ou seja, descartam aquilo que a pessoa já pagou, e outras sobre o valor do crédito total, o que obviamente faz com que o lance em termos percentuais seja menor. Então é um ponto de atenção e estou revelando as principais armadilhas aqui para você. Então fica comigo até o final, depois a gente ainda tem uma jornada bem bacana aqui. Eu vou falar para você a respeito das comparações. Eu vou te mostrar as comparações, as simulações, e tudo que envolve os custos, as taxas, como calcula a parcela. Eu vou te dar essa visão geral aqui. E no final, eu vou te mostrar o poder desses dois bônus que eu vou entregar para você e como pode fazer a diferença na sua vida. Então fica comigo, que você realmente vai sair daqui com tudo o que você precisa para realmente tomar aquela decisão que vai trazer felicidade e não vai se tornar um pesadelo na sua vida. Então, vamos lá. Continuando, enquanto a administradora A considera o lance sobre 60 mil, o lance de 60 mil sobre o crédito de 150, e de fato o lance corresponde a 40%, certo? Então, 60 mil de 150 é 40%. Levando em consideração o histórico do grupo, essa pessoa teria uma chance. A B, por sua vez, considera o lance de 60 mil sobre o crédito, mais a taxa e mais o fundo de reserva. Olha isso aqui, gente. Na hipótese da taxa de administração ser de 15 e o fundo de 2, o saldo vai ser de 175, que é 150 mil do crédito mais 17%. Na administradora B, o seu lance de 60 mil vai corresponder a 34% do total, não a 40%. Se for vai ser necessário, então, 70 mil, não 60. Quem é que conta para você quando vai te vender o consórcio e você vai dizer o seguinte, não, mais para frente eu vou dar um lance. E aí o especialista, entre aspas, fala, não, se você der de 40%, o que vem na mente da pessoa? Você tem em mente que é 40% do crédito, mas não, tem a taxa. Nesse exemplo, tem o fundo. Então, não é só o valor do crédito, tem mais a taxa e mais o fundo. Você percebe a diferença? Então, não é 60 mil que você precisaria, seria 70 para tornar o teu lance competitivo. Ok? Sendo que na A, ela considera 60 mil sobre o crédito de 150, o que de fato corresponde aos 40. Ok? Então, gente, tem que ficar atento com isso. Tem que prestar atenção nessas diferenças. Não é possível que a pessoa caia nesse tipo de armadilha por falta de conhecimento, que a partir de agora você já tem essa noção. Evidente que aqui eu estou te dando uma visão geral, mas você já sabe, já está entendendo que as armadilhas aqui, elas podem ser extremamente poderosas e representar algo que vai custar muito caro para você, ok? Bom, eu comentei contigo sobre o e-book. O e-book está na descrição. O e-book, como eu já disse, ele encampa tudo que a gente está falando, mas num nível de detalhe maior. E vai estar à disposição de você sempre que você quiser.
Então, as simulações, as armadilhas, as comparações, as estratégias poderosas de lance, como minimizar riscos pela escolha, tanto de uma administradora ou de um financiamento, o poder do consórcio para as pessoas com deficiências, os benefícios que podem ter, e a matemática aliada a seu favor. Os cálculos, as simulações, mas não escondendo armadilhas ou questões que são de importância do cliente. Mas sim, você vai ter tudo no e-book para você mesmo chegar à conclusão daquilo que ofereceram para você, o que faz sentido e o que não faz. E claro, você vai ter tudo isso por um valor simbólico, R$ 14,90. O link está na descrição e o e-book vai poder fazer parte dessa vida pessoal, familiar e empresarial sua daqui para frente. Você nunca mais vai errar se já errou, ou se você nunca errou, você vai ter tudo o que você precisa para decidir corretamente. Ok? Então, gente, vamos entrar agora aqui na questão das comparações e de um pouco mais de detalhe que você precisa saber, complementando tudo que a gente está conversando aqui, que eu estou ensinando para vocês. A síntese comparativa entre financiamento e consórcio. O financiamento ele tem os juros compostos, imposto e taxa de cadastro, em algumas vezes. Muitos diluem essa taxa, mas você tem que perguntar, tem taxa de cadastro? Porque não faz sentido, na minha opinião, isso não ser negociado ou até retirado do financiamento. Já no consórcio, então você tem basicamente 3 custos: taxa de cadastro, IOF no financiamento e a taxa de juros compostos. Já no consórcio, você tem a taxa de administração, são pontos de atenção que você tem que perguntar. A taxa de adesão, que normalmente é aplicável somente no imóvel, consórcio de carro não tem. O fundo de reserva, que é uma taxa que cada pessoa, cada participante vai pagar para que o grupo tenha dinheiro para as contemplações. E, claro, suporte às inadimplências. Você lembra que eu comentei que o grupo saudável passa pela bom filtro da administradora para, de fato, permitir que pessoas capacitadas financeiramente honrem o compromisso? O fundo de reserva é para isso, é para suportar as inadimplências, os cancelamentos e garantir que o grupo se mantenha num nível de contemplação realmente interessante. Então, o percentual do fundo de reserva é fundamental você analisar, como eu já expliquei para você. Taxa, fundo de reserva, seguro de vida. São as 3 bases, elas se conversam. Não analise a taxa isoladamente, tal qual o fundo também não. Então, fique atento com isso. E como você calcula a parcela do consórcio? Como que se calcula a parcela do consórcio? Vou explicar para você. A partir de agora, você vai ver como é simples e você nunca mais vai ser enganado com cálculos eventualmente não corretos apresentados para você, ou para você também entender efetivamente o que carrega dentro dessas parcelas. Então, vamos lá. Considera como primeiro passo calcular o fundo comum. Presta atenção. Você quer chegar na mensalidade do teu consórcio. Você vai comparar. Primeira coisa, calcula o fundo comum, que nada mais é do que o valor do crédito total dividido em parcelas. Olha o exemplo aqui, como é simples. Com certeza, ninguém ensinou para você isso, ou você teria dificuldade para alguém com boa vontade te revelar isso. Supondo que o valor do automóvel, do carro escolhido, é 70 mil. O prazo de 48 vezes. O fundo comum nada mais é do que 70 mil dividido por 48 parcelas. Certo? Que daria 1.456. Esses exemplos todos mais detalhados estão no e-book, tá? Estou lembrando você. A taxa de administração, supondo 15%. Muitas vezes é 15, 17, 18, depende. Mas é um item a ser avaliado. Então, você vai somar na parcela os 15% dividido por 48, vai ter um acréscimo de R$ 218 na parcela, relativo à taxa de administração.
Você vai fazer igual com o fundo de reserva, sendo 2%. Só que lembra daquela potencial armadilha? Às vezes a taxa está mais baixa, mas o fundo está mais alto. Fica atento com isso. Você vai somar os 29 na parcela. Então o valor da parcela nada mais é do que o fundo comum, mais a taxa de administração, mais o fundo de reserva. Iria para 1.703. Só que tem a taxa do seguro de vida, que cada grupo tem a sua taxa. Normalmente é uma taxa pequena, é 0,035, é baixa. Só que como tem variações, então você apenas tem que considerar que tem mais essa taxa e você vai chegar no valor da parcela. Legal, né? Simples. É assim que se calcula o consórcio. O valor da parcela do consórcio. Agora, vou voltar aqui para o... Agora que você já entendeu como calcula o fundo de reserva, o seguro e a taxa no consórcio, você mesmo pode fazer simulações, concorda? Em relação ao consórcio. Você vai, eu quero um consórcio de 100 mil. Ok. Você vai pegar o valor, dividir pela quantidade de parcela, perguntar qual é a taxa, perguntar qual é o fundo e perguntar a taxa de seguro de vida. Você vai fazer essa continha fácil. Você já vai entender se a parcela cabe no teu bolso. Ok? Isso você vai entender. Lembrando, cada consórcio tem um desempenho no fundo diferente, tem uma taxa de administração diferente e também, muitas vezes, o seguro de vida. Recapitulando, o seguro de vida, lembra da armadilha? Não caia na armadilha de entrar num grupo com seguro de vida só para restituir as parcelas pagas. Não faça isso. Podem ocorrer imprevistos, infelizmente é a realidade da vida. Não deixe o teu beneficiário como devedor e ele sem saber, sem ter condições de pagar as parcelas. Então, o seguro de vida precisa resolver essa questão. Agora, gente, eu vou entrar aqui, já que você entendeu o conceito do consórcio, de cálculo de taxa, e tudo aquilo que você precisa para realmente estar consciente da decisão, agora eu vou te mostrar comparações do consórcio com o financiamento. Presta muito atenção. Aliás, eu não comentei isso, mas esse mapa mental, para quem por algum motivo não quiser o e-book, mas como eu falei, o e-book é muito mais completo. Mas se você quiser o mapa mental, você me manda uma mensagem no WhatsApp que eu libero para você. Até porque essas duas aulas, elas não vão estar disponíveis no canal por muito tempo. Você já percebeu que eu estou dando uma consultoria coletiva aqui, de graça, justamente porque eu não quero pessoas que comprem e se arrependam. Simples assim. Eu quero, para mim, os melhores clientes. Os melhores clientes, para mim, são aqueles que estão felizes com a escolha que fizer. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para você. Olha como é fácil você ter uma referência de comparação. Imagina o consórcio de 50 mil e um financiamento de 50 mil. Ok? Um carro de 50 mil, financiamento de 50 mil. 36, 48, 60 e 72 meses. Aqui consórcio, tá? Ok? A parcela média, com base no cálculo que eu expliquei para vocês agora, seria de R$ 1.632 em 36 meses, 48 meses, 1.273, 60 meses, 1.000 e 72 meses, 900. O que considera aqui? A taxa, que eu acabei de falar, o fundo, considera o seguro de vida e também a correção monetária anual, em torno de 5%. Já está aqui, ok? Então você vai falar para mim, Marcelo, eu quero um consórcio de 50 mil. Quanto que custaria uma parcela média? Vai depender do prazo do consórcio que você está querendo. Mas aqui você já tem uma referência. Guarda esse número. 1.632 para 50 mil reais. Quanto que esse dinheiro vai custar para você lá no final? Os 50 mil vai te custar 58 mil em 3 anos. O que significa? Entre taxas, seguros, mais seguro de vida, mais fundo de reserva e mais correção monetária, os 50 mil vai te custar 58 em 3 anos.
e assim sucessivamente. Você percebe o cuidado que eu estou tendo aqui, que eu tive com vocês, de trazer todo um conceito, as armadilhas, as diferenças, as vantagens, o conceito, para quem serve, para quem não serve, o que você tem que ponderar na escolha, o que você precisa entender da importância de uma análise individual da tua necessidade, pois cada pessoa tem uma necessidade diferente. Agora você está entendendo, está fazendo sentido tudo isso para você. E, claro, por isso que eu já te peço que você deixe um joinha, porque você está reconhecendo esse conhecimento que eu estou compartilhando de forma gratuita. Como isso pode ser importante para você. Agora, gente, Marcelo, quanto que custa os 50 mil no financiamento? Vai te custar 70 mil, com uma taxa estimada de 2%, 1,80%, 1,70%, estimada. Pode ser que o teu score, que é o que o banco analisa, o teu comportamento econômico financeiro, te permita uma taxa menor. Pode ser você dando teu veículo usado em garantia, permita uma taxa menor. Pode ser que seja maior, ou pode ser que você nem taxa tenha, que nem aprovado você seja. Então presta atenção nisso, porque essas taxas são estimadas nos respectivos prazos. Mas, via de regra, o custo do dinheiro no financiamento é muito maior. Muito maior, além da dificuldade de ser maior também de aprovação. E, normalmente, você tem que dispor de uma entrada. E, como eu já disse, vai comprar o carro, vai pagar o seguro, tudo isso vai para a tua conta. Você precisa contar tudo isso, contabilizar tudo isso. Muito bem. Tem um outro detalhe importante que você precisa saber, que quando você for contemplado no consórcio, contemplada, você vai continuar pagando as parcelas. Elas já estão consideradas aqui, nas correções anuais. Mas você também vai ter que continuar comprovando que você, no momento da contemplação, você tem condições de continuar pagando o consórcio. Então não caia também na miragem de que consórcio eu não tenho que comprovar nada, eu não tenho que entregar documento, eu não tenho que comprovar renda. Calma, calma. Lembra que eu falei que a administradora quer bons pagadores, como o banco também quer? Ela não vai liberar para qualquer pessoa entrar e também vai querer comprovar no momento da contemplação a condição daquela pessoa continuar pagando. Isso é para preservar a saúde do grupo. E onde que se reflete a saúde do grupo? No fundo de reserva. Ou seja, um grupo saudável, pessoal, é bom para todos. Porque esse fundo de reserva, terminado o prazo aqui do grupo, ele vai ser devolvido, corrigido para os participantes. Então, a administradora ela precisa ser gestora competente do grupo. Ela tem que cobrar uma taxa que, mesmo que não seja menor, mas é uma taxa que vai indicar para o mercado, para os participantes, que a gestão do grupo é uma gestão eficaz, que a administradora tem expertise, experiência, competência operacional e gerencial para cuidar daquele grupo de uma forma mais competente possível. Não caia na ilusão da taxa baixa. A taxa baixa pode ter reflexo se a administradora não for competente, tanto no ingresso dos participantes, como ao longo de todo o período. E, sobretudo, também no pós-venda, no atendimento. Né? Então, você tendo um grupo saudável, o fundo volta para você, o fundo se torna menor e, ao mesmo tempo, mais contemplações podem acontecer pelo próprio sorteio. Então, aqui você já tem uma ideia. Ah, Marcelo, mas vai custar mais caro o meu dinheiro, mas eu preciso do carro agora, por isso que eu vou pagar. Você vai pagar aqui, olha a diferença absurda. Eu vou dizer para você, você não consegue aguardar mais um ano e usar essa tua entrada, investir essa tua entrada para formar um lance capitalizado com maior valor e você não cair nessa armadilha dos juros compostos? Você vai dizer, acho que eu consigo, ou não consigo. Eu consigo 6 meses. Aí nós vamos fazer simulações individuais, específicas, beleza? Então, entenda isso. Você consegue perceber aqui onde que o banco enriquece com base no teu trabalho? Ele te empresta 50 mil, você paga 70. Você acha isso legal? Enfim, é para pensar.
Aqui eu estou dando apenas um exemplo. Vamos aqui analisar uma segunda hipótese. 100 mil de exemplo. Você lembra que eu te perguntei no começo qual é o melhor consórcio para 100 mil, para 200 mil, para 300 mil ou para 50 mil? É o Bradesco, é a Porto? Sabe qual é a resposta? Agora eu vou te dar a resposta. Eu não sei. Como assim? Você não é especialista e não sabe? Eu não sei. Primeiro porque eu não sei se você precisa do carro imediatamente. Eu não sei se o financiamento é o melhor para você. Eu não sei se alugar o carro pode ser melhor enquanto você acumula mais dinheiro. Eu não sei se você tem carro usado para dar de entrada e baixar a taxa do financiamento. Então eu não tenho como te falar isso. Quem vai falar para você o melhor é o Bradesco está mentindo para você. Porque ele não analisou a tua situação pessoal. Como é que ele vai dar um remédio sem fazer um diagnóstico da dor que você está sentindo, do problema que você está enfrentando? Então agora você consegue entender o porquê que eu disse. Eu posso afirmar que não dá para dizer qual é o melhor ou o pior. Porque pode ser que um tenha uma taxa menor, tenha um fundo de reserva maior. Pode ser que um tenha um seguro de vida parcial, outro total. Pode ser que um disponha de grupos que estão mais ligados à tua necessidade e o outro não. Pode ser várias coisas. E a gente vai descobrir conversando e fazendo uma investigação da tua realidade. Entende agora por que eu liberei para você agendar comigo gratuitamente uma conversa? E ali você trazer tudo que você já pesquisou e debater junto comigo? Simples assim. E também porque eu te falei que se você permanecer com dúvidas em relação aos seus compromissos do futuro, renda, receita, despesa, etc., eu também vou poder entregar um planejador para você, um relatório individual, um mapa para você. Então, gente, tudo se encaixa agora para você quando a gente chega nesse momento da aula. E você vai perceber, muito provavelmente, que ninguém que conversou com você, que se apresentou como especialista, mostrou tudo isso que eu estou mostrando de forma gratuita. Ninguém trouxe essa visão. Porque os interesses impedem, muitas vezes, que as pessoas sejam transparentes e até mesmo honestas nas negociações. Eu quero que o cliente que faça o consórcio comigo, com a minha empresa, ele se sinta realmente seguro que tomou a melhor decisão. Ou até mesmo pelo financiamento, que a gente pode recomendar também. Então, aqui você tem um exemplo igual para 100 mil, e você, olha que interessante, os 100 mil no financiamento vai se tornar 136 mil. Você vai pagar 136 mil. 147, 159. No consórcio, 100 vai se tornar 117. Dentro dessa análise financeira, você batendo o olho nisso, você vai falar, porra, eu nunca mais vou fazer um financiamento. Só que muitas das vezes pode ser que o financiamento seja a sua única solução. Não tenha outra, dado a tua necessidade. É isso que a gente vai descobrir junto nessas conversas. Ok? Então, voltando aqui, o que nós temos de conclusão para a gente pensar? Um financiamento de 50 mil em 48 parcelas, com uma taxa de 1,7, resulta no montante final de 74. 50 vira 74. Você que está pagando. Você está pagando 24 mil de juros. Bacaninha, né? Legal. Agora a gente entende, em parte, a rentabilidade dos bancos. O que significa um acréscimo de 48% no valor inicial. 50 virou 74, 48%. Você vai pagar 24 mil de juros em 4 anos. 24 mil reais de juros em 4 anos. Na compra de um veículo de 100 mil, adquirido com 50 mil, financiado com taxa de 1,7, além dos juros, vai ter a depreciação em cerca de 55. O que eu quero dizer? Você comprou um carro de 100 mil e financiou 50, com a taxa de 1,7. Você vai pagar 55 mil com juros mais a depreciação estimada, né? Ou seja, aqui você compra um carro, paga por 2 e lá no final e tem um na garagem apenas. Você já parou para pensar nisso? Só que ainda tem a questão do teu dinheiro que você deu de entrada que ele podia estar sendo investido. Então vamos lá. Somando a depreciação com juros de 24 mil, a compra de um veículo de 100 financiado
ela pode atingir um ônus total de 179. Imagine o valor de 50 investido por 48 meses, com rentabilidade de 0,5. No final do período seria 63. Ou seja, ao invés dele virar 74 em dívida, ele se torna 63 em rentabilidade. Esse seria o custo de oportunidade. Os 50 investido se tornaria 63. Os 50 financiado, ele vira 74. Só que na linha do passivo, né? A recomendação aqui é simular, simular, simular. Custo de oportunidade, o que você ganharia se deixasse o dinheiro investido, mais a comparação entre consórcio e financiamento. Você precisa levar isso em conta. Que eu acabei de te mostrar, taxas e juros compostos. E você tem que considerar a depreciação do veículo no final do período. É muito provável, uma escolha errada, você vai pagar quase que 3 carros. Quase que 3 carros. Você vai ter um carro e vai pagar quase 3. Somando os juros do banco, a depreciação, porque o carro perde valor, certo? E, claro, o custo de oportunidade, que se você tivesse investido o dinheiro e não usado ele na entrada. Ah, Marcelo, mas é muito fácil você fazer isso, falar isso, porque às vezes a gente não tem opção. Não, você tem sempre opção. A questão é abrir o leque dessas opções para você, de modo que você entenda que isso está à sua disposição. Eu acabei de te mostrar, os 50 pode virar 70 em dívida. Os 70 mais a dívida, mais a depreciação, vira 179. Olha o que isso pode fazer a diferença na tua vida. É viagem que você deixa de fazer, é outro carro que você compra, é uma casa melhor, é uma melhoria da qualidade de vida para os filhos. Se for uma empresa, ao invés de ter 10 carros, poderia ter 3, 4, planejar tudo isso em conjunto, dentro de um planejamento mais inteligente. Então, gente, isso só não acontece com você, porque é muito provável que você não se deu conta de tudo isso que eu estou expondo para você. Você só teve uma visão parcial e, claro, muitas vezes por emoção, impulso, acabou decidindo. Só que são 2, 3, 4, 5 anos sendo castigado por uma decisão errada. É inacreditável, eu vejo isso todo dia. Muitos fazem comigo o consórcio, com a minha empresa, porque já passaram por essas armadilhas. E quando percebe que a gente, de fato, é um consultor, que a gente entrega valor e quer, de fato, que a escolha seja a mais econômica para o cliente, ele acaba fazendo sempre conosco. Então, eu estou compartilhando aqui uma somatória de experiências, de conhecimento, de aprendizados. Eu estou mostrando para você o erro que você não pode cometer. Justamente para que você não passe por situações que muitos já passaram em relação a uma escolha mal elaborada. E, gente, depois de mostrar tudo isso aqui para você, não faz muito sentido só isso, se você de fato quer o melhor caminho. E eu falei o porquê. Porque eu só isso, consórcio e financiamento, expliquei comparações, variações, taxas de um cenário para o outro, armadilhas, pontos de atenção, o que você precisa para ser aprovado, o que você precisa ser contemplado, os lances, tudo isso. E como eu disse, ele está detalhado esse conteúdo no e-book, que o link está na descrição. Já te falei, meu WhatsApp está na descrição e a agenda para falar comigo individualmente também está na descrição, além do e-book. Então, o que acontece? Por que não basta? Porque você precisa ter essa personalização antes de decidir. Já te falei bastante sobre isso. E o que encampa essa personalização? É esse atendimento individual, que o link está, como eu já disse, na descrição. É uma assessoria sob medida. Eu vou entender a tua realidade, eu vou te fazer as perguntas e vou interpretar isso. É um diagnóstico da tua realidade atual e o que você está buscando. Eu vou te fazer as projeções inteligentes. Eu vou identificar tudo que existe disponível, sendo dentro do consórcio ou no financiamento, e vou dizer para você, está aqui as alternativas melhores para você decidir quais são os motivos para você tomar essa decisão. Isso vai ocorrer se a nossa conversa indicar esse caminho, que se de fato é algo que faz sentido para você. Eu vou te mostrar tudo o que você precisa para ser aprovado, seja pelo financiamento ou pelo consórcio, considerando a tua realidade. E claro, você vai ter uma clareza
né? Claro, você vai ter uma clareza, é ótimo. Você vai receber essa instrução de uma forma estruturada, personalizada para você. Isso vai ocorrer através de uma reunião online que você vai agendar comigo no link e vai verificar os horários disponíveis para você. E num tempo estimado de 40 minutos, a gente vai ter essa conversa. Isso não vai te custar nada, ok? E claro, quando você decidir, você vai estar ali seguro, tranquilo ou tranquila para isso. O link vai estar na descrição. Você pode falar comigo no WhatsApp, agendar pelo WhatsApp, o que você preferir. Agora, nós temos também aquelas pessoas que elas permanecem inseguras sobre essa decisão. Mas a insegurança delas não é relacionada ao consórcio ou financiamento. É relacionada ao futuro. E tudo que envolve a nossa vida financeira e patrimonial. Você vai ver no exemplo que eu vou te dar que você vai poder ter acesso a esse planejador. Ah, Marcelo, mas o que é isso? Isso vai muito além, essa visão de futuro vai muito além de uma comparação, de uma orientação especializada entre consórcio e financiamento. É algo que envolve a vida como um todo. Mas que impacta também a compra de veículo, de carros pelo consórcio ou financiamento, na medida que você precisa ter a certeza que o teu futuro permite certas decisões. E como é que você vai ter essa certeza? Você vai poder ter acesso ao planejador financeiro e patrimonial. E pode ser gratuito. Eu vou te explicar como. As pessoas que finalizarem comigo, com a minha empresa, uma carta de consórcio, igual acima de 100 mil, vão ganhar gratuitamente esse planejador. E agora você vai entender o que é o poder dessa ferramenta para a tua vida, para os seus filhos, para a tua família. Eu vou abrir e vou te mostrar. E você vai ter como resultado um relatório personalizado, o exemplo que eu vou te mostrar. E, claro, um link para você que não comprou o consórcio. Ah, mas eu quero planejador. Você vai conversar comigo e eu vou te dar uma condição muito diferente para isso também. Muito diferente, para que você tenha, porque eu tenho a convicção plena que esse conteúdo vai simplesmente mudar a sua vida e pode transformar o seu futuro. E você, claro, sem exagero, vai entender o porquê. Ele traz uma visão 360 graus da tua vida financeira, patrimonial e econômica, incluindo esposa, esposo. E isso te dá um pilar de sustentação para você tomar as mais diferentes decisões da sua vida, inclusive a compra de um consórcio, ok? Então vamos lá. O que é o planejador? Aqui é um exemplo hipotético que considera eu mesmo. Então eu coloquei dados hipotéticos aqui e eu gero um relatório. Você vai receber um relatório muito parecido com esse. Planejamento financeiro do padrão de vida. É uma análise individual. Você vai receber um relatório igualzinho. Então, Marcelo e Ana, que é um personagem que eu criei. O que você vai esperar desse trabalho? Uma jornada em busca do seu planejamento financeiro para a manutenção do seu padrão de vida. E, claro, a perenidade em longo prazo. A ideia do relatório é traduzir em números as suas necessidades. Eu não vou ler o relatório aqui. Você vai me mandar no WhatsApp e vai falar, Marcelo, eu quero saber mais sobre o planejador. Como que eu posso ter acesso ao planejador? Marcelo, eu quero saber, eu quero a reunião individual com você porque eu tenho interesse no consórcio. Nós vamos ter a reunião. Se ela caminhar para o fechamento do contrato, você vai ganhar o planejador. Então, aqui, você tem todo o detalhamento do poder, da amplitude desse planejador financeiro. Você vai indicar os sonhos que você quer para você e para a família acima de determinado tempo da sua vida. Ah, eu quero ter uma renda após 65 anos. Eu quero ter uma apólice de seguro de vida de 1 milhão vitalícia. Eu quero ter 500 mil em investimento até 60 anos. Você vai colocar essas informações, compartilhar de forma sigilosa no próprio sistema, na plataforma, e nós vamos começar a gerar informações para você, para sua mulher, para o seu esposo, em relação a todos os parâmetros de renda, os filhos que você tem, as idades.
E aqui vai avançando de uma forma impressionante, que vai surpreender você, a análise do seu patrimônio, o que você tem de dívidas no total, o que você tem de patrimônio, incluindo móveis, carros, financiamento de carro, de casa, está tudo aqui dentro. Você vai ter um balanceamento entre despesas e patrimônio, para você ter uma ideia do teu nível de endividamento. Você vai receber uma visão de longo prazo, até a data que você estima estar vivo, que você vai definir, como que se comporta a sua renda de profissional liberal, funcionário, empresário, como que essa renda vai se comportar após a aposentadoria. Você está contribuindo com a aposentadoria, tem previdência privada, não tem, tem poupança. Tudo isso vai ser mapeado ao longo do tempo, para que você tenha uma clareza das suas receitas em longo prazo. Óbvio que agora você está entendendo por que eu falei da importância desse planejador. Se você está assumindo mais custos, seja pelo consórcio financiamento o que for, eles precisam ser diluídos na sua visão de receita também. Será que as suas receitas vão acompanhar os custos? Você vai enxergar isso nesse relatório personalizado para você. Então aqui você enxerga a tua receita, depois as suas despesas. Você vai ter um painel completo para você enxergar as despesas dos seus filhos, suas despesas do dia a dia, despesas de dívida, financiamento, como que elas vão se comportar ao longo do tempo. Se você indicar que seus filhos vão se formar e vão sair da linha de despesa daqui a algum tempo, tudo isso você vai colocar aqui, vai ser mapeado. Você vai ter o poder da comparação das despesas e receitas ao longo da tua vida, até o final da tua vida. Você vai entender se quando você se aposentar, se for o caso, se as suas receitas vão acompanhar e permitir que você tenha uma qualidade de vida igual ou melhor do que você tem hoje. Se os seus patrimônios, bens, vão gerar receitas para você ou apenas custos. Tudo isso você vai ter e receber nesse relatório individual. A aposentadoria, o que acontece com você depois da aposentadoria, se você tem liquidez para complementar a renda depois de aposentado, se você tem que fazer um aporte mensal, anual, para garantir essa aposentadoria. Gente, tudo isso daqui vai ser entregue para você como um bônus que pode ser gratuito. Ah, Marcelo, eu quero ter esse diagnóstico antes de fazer o consórcio. Ok, você conversa comigo e nós vamos fazer esse mapeamento para você. E o custo que eu vou te cobrar é um custo muito pequeno diante da importância, porque aqui você agora já entendeu que eu estou te falando de algo da sua vida, não apenas de consórcio ou financiamento. Nós vamos entender aqui o que representa o impacto da tua aposentadoria em relação à tua capacidade de poupança. Quanto que você tem que poupar para chegar na sua data estimada de aposentadoria, para você complementar a renda da aposentadoria. Ou não. Tudo vai depender da tua realidade. As comparações, as aposentadorias versus a independência financeira. Quanto que eu tenho que fazer de aporte mensal para chegar nesse nível de aposentadoria que eu estou buscando? O aporte mensal para manter o padrão de vida sem consumir a minha reserva financeira. Ou retirando a reserva financeira até o final da vida, sem precisar, consumindo a poupança. Ou criando a poupança do momento atual até a aposentadoria. Tudo isso você vai receber nesse diagnóstico. Tudo isso. É um presente para você nunca mais tomar decisões erradas em nível financeiro na sua vida. Ou, se nunca tomou, tomar daqui para frente as melhores decisões. Nós vamos ter a visão dos aportes em gráficos, em percentuais, considerando rentabilidade, os sonhos, as suas metas, carro, viagem, clínica para filhos, estabilidade futura. Tudo isso são investimentos de futuro que tem uma data para acontecer. Tudo isso é diluído dentro da sua programação financeira. Da sua esposa e a sucessão. Como que isso vai acontecer?
o patrimônio que você tem, no meu caso aqui, Marcelo, Ana, que é a simulação com dados hipotéticos, quanto que vai custar o inventário? O Marcelo morreu, faleceu. Você sabia que a tua casa, os seus bens vão para inventário? Você sabia que tem um custo de inventário em torno de 8%, às vezes mais? Eu te pergunto, para os seus filhos terem acesso a esses bens, eles têm o dinheiro imediato para pagar o inventário? O imóvel de 1 milhão, 80 mil reais para fazer um inventário? O seguro de vida resolve isso, porque ele é um dinheiro que entra imediato. Eu não vou entrar em detalhes, eu só estou dando uma visão para você. As despesas com o dia a dia, sem o dia a dia, após a aposentadoria, antes da aposentadoria, você vai ter uma verdadeira DRE, uma demonstração dos seus resultados e da sua família, da sua esposa. Tudo isso para que você esteja consciente da decisão que você vai tomar na sua vida em relação a uma simples compra de um carro. Só que essa simples compra de um carro pode se tornar um consórcio de carros para 2, 1, 2, 3, 5 anos, que pode ser mais barato e representar a melhor decisão, ou pode ser o inferno na sua vida financeira. Idem para um financiamento. Então, gente, antes de finalizar, quero lembrar para você, quer saber mais detalhes sobre tudo isso? Baixa o e-book, o link está na bio. Entra na Amazon e compra esse e-book que é o mais completo guia para a sua vida toda sobre esses assuntos que nós conversamos. Clica no WhatsApp, conversa e agenda a consultoria gratuita comigo, onde tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos falar da tua condição. Agora nós vamos falar de você ou da sua empresa e a gente vai explorar essas possibilidades e esse entendimento. Ah, mas mesmo assim eu ainda não sei se cabe no meu bolso, porque tem um monte de coisa. Planejador financeiro. Você pode ganhar esse planejador ou ter acesso com um valor muito pequeno, que você já percebeu a importância para a tua vida, para a sua empresa, para a sua família, e algo que não é de curto prazo, é para o todo. É uma consciência financeira, patrimonial e econômica que vai estar à sua disposição. Então, eu quero agradecer você que me acompanhou até agora. Curta o meu canal Segurando. Se você quiser mais conhecimento, eu vou estar sempre compartilhando mais conteúdo sobre proteção familiar, proteção patrimonial, sobre redução e alternativas inteligentes de aquisição de bens, proteção, tudo que envolve o mundo dos seguros e o mundo do mercado financeiro. E, claro, tudo que fizer sentido para a tua vida e para a tua empresa são os conteúdos que eu vou estar trazendo aqui. Se você acha que a aula merece um joinha, deixa o joinha, compartilha, se inscreva nesse canal e prestigie esse conteúdo, que o objetivo é ajudar muitas pessoas. Comente, converse comigo na bio, no link do Instagram, e também faça a sua inscrição nessa nossa conversa individual. Ok? Fui. Sucesso. Desejo o melhor para você e para sua família e continuo à disposição.